tema de hoje é o que não te contaram sobre a vida 2. E a gente vai estar aqui compartilhando desse assunto junto com o Leandro e com a Elisa. São casais de amigos, pastores, e tem uma família linda, uma família que é uma referência para as nossas vidas também. Porque foi rápido o namoro, enfim, para o parâmetro de muitos, né, foi rápido, porque a gente não começou a se relacionar para namorar. A gente começou a se relacionar para casar. Porque eu não a pedi em namoro, eu pedi em casamento. A primeira coisa que eu pedi foi em casamento. Já chegou chegando, Já chegou chegando, hein? Morar coisa de mineiro. Não chegando a resolver essa parada. É porque realmente depois que eu entendi o que era a vida com Deus, como era andar com Deus, quem era Jesus e o relacionamento com o Espírito Santo, eu entendi no momento que eu não estava aqui para ficar de namorico, sabe? Eu não ia namorar uma, namorar outra, sabe? Beijar uma, beijar outra. Ou eu ficava sozinho, ou eu me unia a alguém definitivamente, se Deus quisesse assim. Então, quando eu entendi isso, aí o Espírito Santo me moveu. Você já vai pedir em casamento, porque você não está aqui para brincadeira. Foi o que eu fiz, deu certo. Mas Tamo porque aqui. foi complemento de Deus. Foi. Porque alguns dias antes, eu já estava orando, já estava falando com Deus sobre isso. E eu falei, Deus, hoje, me dá um sinal, eu quero conhecer o meu marido. E aí, ele não entendia por que Deus estava mandando ele pedir em casamento, mas ele obedeceu. E depois eu contei para ele. Então, assim, foi um sinal de Deus para mim. Então, assim, Deus já falou com ele. Então, nisso a gente viu que era a mão de Deus que estava conduzindo nós dois. Entendeu? Tudo bem? Tá, é porque a gente estava tentando o comentário aqui e não consegui. E aí, quando você pediu o sinal de Deus, né, Elisa? Ele estava falando que você pedir já em casamento. Foi. Então, assim, foi a resposta da minha oração do sinal que eu tinha pedido a Deus. Deus falou com ele que tinha que pedir, e ele não entendia, mas ele foi e obedeceu. Então, assim, era a mão de Deus ali já conduzindo tudo, né? Fique. Pra mim tudo foi tranquilo. Eu acho que o negócio começou, assim, é lua de mel, né? O nome já diz. Então as coisas são ali. Aí uns 3 meses de casado. É pra encabular, vai, fala aí. Ó, a Fran falou, boa, é isso aí, ó. É isso que o povo quer saber. Conta aí, Liz, é isso aí. Os 3 meses a gente já começa a notar algumas diferenças de um e de outro, né? E é aí que a gente vai se ajustando. Né? Verdade. Hoje a gente estava lembrando um pouquinho desse início, né? Eu estava contando para nossa filha mais velha, para Maria Luísa, como foi tudo um milagre assim no nosso casamento. Eu estava falando para ela que a gente quase não comprou nada para casar, porque a gente ganhou muita coisa. A gente quase não comprou nada. Uma cama, né? Um sofá e uma TV usada. E aí a gente estava lembrando, você falou da dificuldade, né? A primeira dificuldade dela, eu acho que foi cozinhar o feijão. A gente não tinha panela de pressão. E ela cozinhou. E ela sabia que eu gostava muito. Aí ela foi fazer o feijão sem a panela de pressão, porque ela sabia que eu gostava muito. Passei o dia inteiro. O dia inteiro cozinhando. Ai, Jesus! 6 horas. Conseguiu? 6 horas cozinhando feijão. O Mauro tá aqui falando, ó. Do apadrinhamento. Ele colocou aí, Leandro é parceiro nosso, apadrinhado de uma criança. E é da ONG, né? O Maurão é nosso líder da rede de casais. Maurão, Leandro é amiguíssimo nosso e Elisa. São os nossos pastores também, né? São pessoas que a gente admira muito. Espero que um dia, né, a gente consiga juntar todo mundo, assim. Deixa eu aproveitar e falar com o Mauro. Os livros. Você tem aqui para conhecer, né, na rede também. Eu vou até aí. Mauro, eu tô lançando 3 livros, eu lancei esse mês. E a renda deles, 100% da renda, é revertida
50% para vocês e 50% para uma outra ONG de Mesquita também. Eu nem Amém. comuniquei a vocês isso agora, mas aqui ao vivo eu estou comunicando. Ei, agora, Tá, todos os meus anúncios já estão lá. Amém! Então, gente, aproveitar assim, para quem está aqui um pouco perdido, né, do que é isso, né? A gente faz parte de uma comunidade que tem uma ONG chamada Vida Plena de Mesquita, né? Associação Vida Plena de Mesquita. E ela trabalha apadrinhando crianças da nossa comunidade aqui ao redor, né, com reforço escolar, com um trabalho de esportivo, né? Tem jiu-jitsu para as crianças, balé, a gente tem balé, tem reforço escolar, psicológico, psicólogo que atende as crianças também, algumas mães. e auxílio também com cestas básicas. Então, assim, é uma ONG muito séria, tá? Que trabalha realmente em prol da comunidade, né? Sem esperar qualquer troca, né? Sem aquela coisa de... É uma estratégia de angariar pessoas, né? De vidas, né? Simplesmente estamos ali para ser agentes transformadores daquela comunidade. Então, tem realmente abençoado pelo menos ali 70 famílias, e isso é gratificante para a gente fazer parte desse projeto. E o Leandro é um parceiro, né? E colocou obras assim literárias de altíssimo valor, tá, gente? Tá na Amazon com um precinho muito pequeno, que eu até falei para ele, aumenta esse preço, se é para ver tua obra, meu filho, aumenta esse preço, porque tá muito barato mesmo, gente. No McDonald's, você não compra um sundae no McDonald's, sem brincadeira. Para um livro assim, de material de um conteúdo tão especial assim, Abençoador, né? ao Espírito Santo, a viver, né, e depender daquilo que é a vontade de Deus. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ler alguns capítulos, li o prefácio da Larissa lá, que é uma amigona nossa também, uma pastora abençoada. Então, assim, você não pode perder a oportunidade de adquirir o seu. Verdade. E com certeza também está Tem abençoando. um infantil, né, também. E tem um infantil também, que eu já vi uma história aí, que esse infantil, ele tem que pegar esse O infantil. Jonathan não comprou infantil ainda, Ainda mas vai não. comprar para poder ele ler as histórias aqui, que o Benjamin ama história. Eu vou responder a anterior e emendo nessa. Para mim, o que não me contaram é sobre... Hoje em dia se fala muito de resiliência, né? Mas autonegação, assim. Não me contaram do grau alto dessa autonegação, dessa abnegação pessoal, de abrir mão de si mesmo pelo outro, em prol do outro, para que tudo vá bem. Se me falaram em alguma conversa, não me falaram com tanta propriedade, com tanto peso de gravidade, peso de necessidade. Uhum. Hoje, quando eu converso com qualquer casal, eu falo sobre isso primeiro, e falo sério. Porque para nós, no meu relacionamento, ao me relacionar com a Elise, eu sentia, no início principalmente, muita necessidade de abrir mão de mim em prol dela. Uhum. De abrir mão da minha vontade, do meu pensamento, para poder ficar tudo organizado, para poder ficar tudo em paz. Então essa abnegação não me contaram. Se falaram de maneira en passant, mas ela é pesada. Ela é pesada. E para mim isso foi muito difícil. Então os hábitos anteriores, quando eu decidi casar, me relacionar para casar, eu achei que isso ia ser tranquilo. Porque eu me considerava, antes do casamento, uma pessoa facilmente adaptável. Não me considerava uma pessoa fácil. Eu sei que eu não sou fácil. Mas eu me entendi adaptável. Tranquilo, eu vou me adaptar. Mas isso não é fácil. Isso não é fácil, se adaptar. Até hoje não é. Né? Até hoje é consciente. A adaptação é consciente. A abnegação é consciente. Nada de pessoas diferentes. Então nada flui com tranquilidade. Hoje o que é mais fácil é ouvir o Espírito Santo dizendo: agora é a hora do não, agora é a hora do silêncio, agora é a hora de andar, agora é a hora de voltar, agora é a hora de... Hoje é mais fácil ouvir o Espírito Santo dizendo o que é para fazer. Mas não, continua sendo consciente a abnegação, e para poder dar tudo certo, para poder ficar tudo bem. Verdade.
É E pra verdade, você? pra mim também. Também a gente não imagina, né? A gente pensa assim, pensando sozinho, né? É difícil tentar entender, né? Como é a vida de casado. O outro, E é né? uma coisa que vão dando pequenos choques assim de realidade. Então assim. Pequenos não, amiga, muitos choques de realidade, acho que choques gigantescos, né? Choque de taser, né? De dormir. De 220 volts, né? Não é de 110. Aí a gente pensa, né? Pensei que ia ser assim, Chega pensei que ia ser tão fácil. Chega a vir até aquele pensamento assim, eu acho que, não sei, acho que não vai dar não. Vem até esse pensamento na nossa cabeça. E quando você fala olhar pra trás, é muito interessante, Jonathan. É por isso que é muito bom tudo começar certo. Quando eu falo certo, não é seguindo regra humana, ou que a sua mãe ou seu pai disse. Obedecer pai e mãe também é maravilhoso, mas é começar como Deus planejou, como Deus desejou. Como é que a gente descobre isso? É tendo relacionamento com Ele. Então é muito melhor o solteiro se relacionar profundamente com Deus, para poder conhecê-lo, para poder saber o momento certo de começar um relacionamento. Casar na hora que Deus falar, agora, vai. Porque aí, nesses dias da dificuldade que o Jonathan acabou de falar, a gente olha para trás, mas olha para esse dia que Deus falou, vai, é ela, vai, é ele. E aí olha para quando Deus confirmou, falou, é com ele que você vai cumprir a missão, é com ela que você vai cumprir a missão. Aí a gente se lembra, aí a gente fica feliz e fica mais relaxado. Verdade. Por isso que é bom, a gente vai olhar para trás porque começou direito, porque começou com o carimbo de Deus, porque começou com o envio de Deus. Por isso que a gente pode olhar para trás e aí a gente lembrar de tudo e fica feliz e fica tudo bem, né? Eu acho que a gente não... a gente tem certeza que a gente não teve isso. É engraçado, sempre que a gente fala da nossa infância, do nosso passado, pregressos, né? Antes, A, C e DC, antes do casamento, depois do casamento, a gente tem muito ponto comum, assim, do que a gente vivia, do que a gente passou. A Elise, ela cresceu sem pai. Eu não, mas eu cresci com um pai problemático. Um pai que depois de um tempo, não sempre, mas nos últimos tempos antes dele falecer, ele era alcoólatra. Então a situação em casa não era fácil. Ela cresceu com, apesar dela ter crescido com mais 3 irmãos e eu só com um, o que a gente viveu assim é muito parecido, foi muito parecido. A gente de vez em quando a gente converge nas coisas. Ela conta alguma coisa, eu falo, pô, eu também. O único problema é que ela via os desenhos do SBT e eu via os da Globo. A única diferença é os desenhos que ela gosta de infância eu não gosto. Mas o resto a gente não teve essa diferença. Assim. E eu acho que isso é bom também a gente falar aqui numa live de casais, porque existe todo tipo de relacionamento. Você pode encontrar uma pessoa que realmente tem um passado muito parecido com o teu, nos sentimentos, no que você passou, né, nas tristezas, nas alegrias que você viveu quando você era solteiro, quando você era pequeno. E pode encontrar pessoas muito diferentes e mesmo assim dá muito certo. Porque o que importa, na verdade, não é a tua história pregressa. O que importa é se Deus determinou uma missão para os dois. Verdade. Né? Se há uma missão vinda de Deus, do céu, se tem alguma coisa escrita na eternidade para 2 pessoas fazerem, não importa a história anterior delas 2. Deus vai permitir que elas se encontrem e que elas realizem essa missão. Você concorda comigo? A gente não tem muita diferença pregressa, né? Eu acho que assim, eu percebi assim algumas coisas assim, porque, por exemplo, ele era ele e o irmão dele, né? E na minha casa são 4 filhos e meu irmão cheia, né? 3 meninas. Quando a gente ia, então aquela família, todo mundo fala junto e é uma mesa cheia de comida. Nos primeiros natais eu ficava no quarto deitado. Ele ficava desesperado. Era muita gente. E aí, às vezes, eu falava assim, eu posso assistir TV lá no quarto? E aí eu ia pro quarto, ficava lá no quarto. Meu filho, minha mãe fez paparinho com ele. Ele não é social, não? Esse Leandro é meio antissocial, né? Esse seu namorado aí. Sim, sou. Então nisso eu percebi assim, que dava uns negócios, né? Foi meio difícil pra acostumar, mas foi. Eu percebi. Demorou. É. Mas isso aí não é vida 2, é vida familiar. Família. É enfiar a família no meio. A gente não tá falando de família.
O que não te contaram também, é que quando você casa, você leva um pedaço de alguma Casa com coisa, todo né? mundo. É verdade, é. Aí fala assim, eu vou casar pra não ter que mais ficar aturando. Vixe, vai somar tudo, filho. Não dá certo. Não dá certo. Não. Eu já ouvi esse discurso, isso aí que você falou, eu ouvia da minha mãe. A minha mãe falava que casou por causa disso. Apesar dela ter dado muito certo com meu pai, assim, os dois eram, se existe isso, eles eram almas gêmeas, assim. Eles eram, além de serem parecidos fisicamente, eles se davam muito bem, assim, muito bem, até entrar o alcoolismo no relacionamento, infelizmente. Mas ela falava isso, ela falava, eu casei com 16 anos pra sair de casa porque eu não aguentava mais. Olha, A minha mãe, ela falava isso. E eu guardava aquilo e eu falava, puxa, que não seja assim, né? Que não seja por isso comigo. Enfim, eu não quero ter que sair de casa por um problema mal resolvido, né? Aham. Né, li muito sobre... A gente leu muito. Né? Ele comprava quase, né, praticamente assinantes da revista, faz filhos e tudo, e a gente lia muito, 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 mas não me contaram assim que, né, a gente lê. A demanda mas da quando criança é infinita. É tudo tão diferente. Sabe, assim, a amamentação foi difícil, sabe, é uma coisa que não tem outra, assim, só vivendo para poder, e a gente aprende ali dia a dia, na luta. Foi difícil pra caramba. A Maria Luísa, com acho que 7 dias de nascida, ficou internada, porque ela vivia no peito, mas não saía leite, eu acho, e ela ficou desnutrida, desidratada. Ela ficou assim, a pele dela ficou sequinha, puxava assim, e a gente levou no pediatra, ela tá desidratada. E Nossa! Assim, eu falei, por que ninguém me falou? Por que ninguém me ajudou? E realmente são coisas difíceis que a gente aprende ali no dia a dia. Foi bem difícil. Mas tudo Pode falar. eu acho que todos os desafios que vão aparecendo, e aí eu volto para aquela história que a gente falou um pouquinho antes. Se você olha para trás e tem a certeza de que aquela família nasceu no coração de Deus, que você está cumprindo uma missão de Deus, que foi Deus que deu o start para aquilo começar, você consegue, vocês juntos vão vencendo todas as pessoas. A gente se junta, a gente faz tudo junto. Então, ainda que quando eu falo que eu trabalhava muito, que eu era muito absorvido, isso não significa que eu não trocava fralda, que eu não acordava de madrugada. Eu fazia tudo isso. Mas o que eu lamento é não viver tantos detalhes como eu vivo com o Henrico hoje. Mas a gente tava junto, né? Quando a gente tava junto pra ela, pra cuidar dela, pra fazer o que fosse preciso, pra sair correndo pro hospital, pra comprar o que fosse necessário. Então, quando você tem a certeza disso, que vocês estão juntos pra manter uma família, pra fazer a família, uma família funcionar, tudo dá certo. Tudo no final dá certo. Deus me abriu assim a minha mente, os meus olhos e falou assim, olha, se entrega para a obra, seja feliz, se ame, sabe? Não pense assim, eu só vou ser feliz se eu tiver um namorado, eu só vou ser feliz se eu casar, enquanto eu não tenho minha família eu não sou realizada. Não, Deus falou comigo, seja feliz hoje, seja feliz agora, seja realizada agora. Você é minha filha, eu te escolhi, eu tenho planos para você. Então, assim, sabe, eu me realizei naquele momento e, sabe, como acho que eu me sentia, Deus me dava muita palavra de Ana na época que eu era solteira. Eu acho que Deus queria que eu entendesse que aquele sentimento que Ana teve ali, ela se entregou no altar do Senhor, e quando ela tirou aquela amargura do coração, Deus abençoou a vida dela, Deus transformou a vida dela. Então acho que a pessoa, quando está sozinha, ela precisa, né, não ficar se achando frustrada porque ainda não realizou isso, que é o sonho de muita gente, né? Então a gente tem que ser realizado no agora, no hoje. Então aquilo ali Deus me curou e Deus transformou a minha vida e realizou um sonho que era para mim, ter alguém, ter família, o meu sonho de casar.
Amém. E casada, uma coisa que Deus me fez assim entender que no início, confesso para você que quando acontecia algumas coisas que eu não gostava, que eu não aceitava, eu ficava orando e pedindo a Deus, transforma ele. E Deus me fez entender que eu precisava amar do jeito que ele era. Entendeu? Ele é filho de Deus, Deus fala comigo, ele é meu filho, eu cuido dele, deixa que eu cuide dele, se tiver que transformar, eu vou transformar. Então você tem que orar, você tem que buscar ser uma pessoa melhor. Então às vezes a gente coloca, tá acontecendo uma emergência no casamento, a gente coloca a culpa no outro e fica. Então assim, às vezes a gente precisa entender que se eu fizer o meu melhor, Deus vai fazer a parte dele. Entendeu? Então, quando eu comecei a parar de orar para ele mudar e pedir para Deus me mudar, as coisas começaram a ficar melhor, né? Eu comecei a aceitar que casamento é isso. As pessoas hoje em dia dizem que não, qualquer coisa que tenha, separa, né? Você precisa ser feliz, você precisa ser realizado. Não quer essa coisa de uma cultura da felicidade infinita, né? A pessoa busca uma felicidade infinita, mas ela não busca fazer o muito feliz. Então, às vezes, a coisa não está nem na pessoa, às vezes é você, a sua forma de ver, a sua verdade. Então, de repente, é aquilo que precisa ser transformado e para poder, né, a relação dar certo. Então, Deus começou a mudar a minha vida e eu comecei a parar de querer mudar ele, não precisa mudar nada. Eu amo do jeito que somos diferentes, né? Tem dia que briga, tem dia que discute, não é nada, né? Nossas discussões são duas frases. Duas frases. Só tivemos uma discussão homérica, porque aí para fazer eu tenho que fazer direito, então tem que ser em público. Foi em público, numa viagem estressante, numa rodoviária lotada, na frente dos filhos. Então aquela discussão ali foi a única discussão homérica. Foi assim, só faltou a câmera, os holofotes e depois a polícia me levando por maltrato. Não bati. Não. Mas falei bem alto, como eu nunca fiz na minha vida. Foi a única, porque as outras são de duas frases. Com sujeito, verbo e predicado. Ele é magificado. Complemento qualquer simples, assim, que tem, eu já subordinado. Quando ele tá quieto, aí ele fica quieto e não fala nada nunca mais. Aí eu fico nessa. Esse silêncio já te mata. Você quer brigar, já é discussão. Silêncio já eu que pico. Eu é que fico, que não sei o que e tal. E aí Deus foi me ensinando, deixa o tempo dele, calma, deixa ele, fica quieta, né? E aí a gente vai aprendendo, né? A se aceitar, assim. O quê? Sou eu, né? Tá, desculpa. Não, porque eu queria falar sobre isso. Eu não sabia que você ia me perguntar, mas eu tava pensando hoje sobre a nossa diferença, até a nossa diferença, né? Nós como casal e vocês. Vocês casaram bem mais novos que a gente, né? E eu não me arrependo de ter casado com a idade que eu casei. Acho que eu já tinha 31 ou 30, enfim, não vou fazer conta não, mas já tinha passado dos 30. Ou eu tava com 30 e alguma coisa. 31, eu 31, acho. E se existe algum conselho para dar, talvez não um conselho, mas um testemunho pessoal, assim, solteiros, estudem e viajem. Solteiros, tenham amigos, vão viajar com os amigos, sabe? Se tem uma coisa que eu não me arrependo na verdade eu acho que eu nunca pensei em casar muito cedo, não para isso, mas depois que eu vi tudo que eu vivi assim ao longo do período dos 30 primeiros anos da minha vida, isso foi maravilhoso. Eu não me arrependo. Eu falo para minha filha, para Malu, eu falo, filha, não pense em namorar, não pense, vai estudar, vai viajar. Quer ir pra fora, vai, a gente junta o dinheiro, você vai viajar com teus amigos, isso é maravilhoso. Eu tive experiências maravilhosas com amigos e viajando, coisas, meu Deus, que eu ainda nem tive tempo de contar pra minha filha de tanta coisa boa que eu vivi, solteiro. E eu também passei por essa fala de Deus pra mim, através até da pastora Isabel, vocês devem lembrar, a esposa do bispo Robert, né? Ela falou pra mim, ela falou, Leandro, eu estava orando a teu respeito, o Espírito Santo me disse o seguinte,
Deus tem pressa de realizar os teus sonhos. Mergulha no relacionamento com Ele enquanto você está sozinho. Então eu entendi aquela palavra, mergulhei e fui ser feliz com Deus sozinho e aproveitei ao máximo. E aí na hora certa que Deus falou, agora é agora acabou, agora vai formar uma família, e eu fui. Então assim, solteiros, aproveitem a vida o quanto vocês podem, solteiros. Não porque a vida de casado é ruim, porque viajar em família também é maravilhoso. Vocês sabem como é maravilhoso. É um pouco mais caro do que viajar sozinho. É um pouco mais caro, mas aí a gente eu não quero falar que é ruim, entendeu? Não é isso, mas além disso, então ainda tem isso. Solteiro você pode gastar mais, solteiro você pode ficar até mais tarde na rua, virar madrugada. Volta só um pouquinho o que você falou, que a gente falou sobre ser caro, aí travou um pouquinho. Isso, não queria falar só disso, né, do dinheiro, mas é isso também. Solteiro você pode gastar mais nas viagens, solteiro você pode comprar o que você quiser sem perguntar pra ninguém. Solteiro você pode ficar até de madrugada na rua, aproveitar a rua até de madrugada, Búzios de madrugada, o que era aquilo? Então assim, casado com filho, fica difícil você ficar de madrugada na rua, né? Casado só dois, dá até pra fazer isso. Pois é, mas eu tô falando de Búzios, não tô falando de Belford Roxo, nem de Mesquita. Tô falando de Búzios. Tô falando de Búzios. Búzios é outra coisa. Mas enfim, é isso. Eu acho que se eu tenho um conselho pra dar é esse. E deu muito certo pra mim. Só que aí eu tava pensando isso hoje. Poxa, mas deu certo pra eles também. Eles casaram novos. Deu muito certo, muito certo. Então, vocês também têm uma experiência para passar que também dá certo. Se a missão fosse juntar novo. Se juntar no sentido unir missões, né? Se o propósito de Deus for juntar duas vidas mais novas, né? Também dá certo. Então, acho que o que eu estou aqui para falar é que dá certo das duas formas. Amém. Se você não está afim de casar agora, mas que todo mundo ao teu redor fica falando, tá na hora de casar, mas se dentro de você, se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo não tá tarimbando isso em você, não é a hora. Vai viver a tua vida, vai estudar, vai mergulhar e vai viajar, vai ser feliz com teus amigos, vai ser feliz sozinho, seja o que for, mas vai ser feliz, aprende a ser feliz sozinho. Agora, se o Espírito Santo já tá falando que é a hora, então começa a orar nesse sentido. Agora, vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo na tua presença, Senhor Deus. Muito obrigado pela vida do Jonathan, da Sabia. Muito obrigado por essa missão deles aqui, com essas lives toda sexta-feira, assim, falando de relacionamentos. E que a nossa vida seja um testemunho todos os dias. Amém. Que a gente não tenha só palavras, Senhor Deus, para dizer, mas que nós vivamos isso. Principalmente, vivamos a tua palavra, Senhor. Que o marido ele ame a sua esposa como Cristo ama a igreja, e que a esposa seja companheira, Senhor, como diz a tua palavra, Pai. Assim vamos ser famílias cristãs, Senhor, cheias do Espírito Santo e seguindo aquilo que diz a tua palavra. Eu te agradeço por esse tempo na tua presença. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por vocês estarem aqui, terem compartilhado um pouquinho, né?